Olá, gente. A minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu amigo Fábio Araújo e eu estou aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. Hoje já é domingo, para praticamente 1 hora da manhã, 24 de maio de 2020. E você que já é inscrito no nosso canal, meu muito obrigado a você. Sempre ative o sino das notificações e nos ajude na divulgação desse canal, até porque o nosso canal ele é muito novo e a nossa intenção, o nosso interesse aqui é trazer ensinamentos de reflexão através da palavra de Deus, trazendo aí um conhecimento da palavra de Deus para contribuir com o entendimento e o conhecimento dos meus irmãos e de todos aqueles que acompanham o nosso canal. Antes da gente entrar no assunto, eu quero trazer uma palavra de alerta muito importante para o povo de Deus. Muito importante mesmo. Está sendo divulgado, espalhada a notícia por parte de muitos canais de YouTube, até notícias, em sites eu pude acompanhar, de que os judeus e judeus que não acreditam que o nosso Messias, que o Senhor Jesus morreu na cruz, pagou preço de sangue por nós, eles estão propagando que o Messias verdadeiro está por vir. Inclusive, você pode ver algumas oscilações aí na questão da imagem, mas é por causa da claridade aqui aonde eu estou. Mas nós entendemos que esse Messias que está sendo propagado e anunciado por parte de muitos judeus, esse é o anticristo, profetizado na palavra de Deus, e que nós vamos falar sobre isso em muitos vídeos ainda aqui no nosso canal. Por isso que é bom você se inscrever, você divulgar, porque o nosso intuito aqui também é trazer sérias alertas através da palavra de Deus. Então, muito cuidado com as falsas profecias, muito cuidado com aqueles que dizem que são e não são, como o próprio apóstolo João recebeu a revelação aqui nas cartas às igrejas da Ásia. Então, é um momento de ter muito cuidado, porque a igreja do arrebatamento tem que estar preparada para os falsos profetas, os falsos ensinos, tudo aquilo que irá acontecer daqui para frente. Fiquem atentos, fiquem ligados. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo no período desse arrebatamento tão esperado. Os sinais estão aí, nós não precisamos de sinais além do que nós já temos para entendermos que nós estamos vivendo já no período do arrebatamento. Eu tenho pregado, tenho ensinado, tenho ministrado veementemente, categoricamente, que a minha geração ela é a geração do arrebatamento. Essa geração, ela não passa sem antes que aconteça o arrebatamento da igreja. E você estará vivo para ter a certeza do que eu estou falando. Nós vamos falar hoje sobre a igreja de Tiatira. É impressionante a história de Tiatira, porque aqui na comunidade, na cidade de Tiatira, está sendo fortalecida a questão da idolatria. Tiatira é uma cidade que era muito forte a questão do comércio, do artesanato, e você pode aprender um pouco mais e ver mais detalhes também sobre essa comunidade, sobre esta cidade, em Atos capítulo 16, versículo de número 14, onde você vai ver que ali existia uma mulher que converteu-se ao evangelho e trabalhava nessa área também de artesanato. Olha só, a palavra Tiatira significa sacrifício contínuo. Aqui, nessa comunidade, é estabelecida fortemente a idolatria. Alguns arautos da Bíblia, alguns estudiosos entram em concordância quando se fala na questão da idolatria e que aqui também é estabelecida o sistema católico na cidade de Tiatira.
O sistema católico do catolicismo começa a ser fortalecido aqui dentro dessa cidade, exatamente pelo nome da cidade e exatamente pelas práticas que são claras aqui dentro dessa comunidade. Dentro dessa cidade havia mulheres que invocavam os seus deuses através de encantamentos e através de poesias. Elas invocavam os seus deuses, através de citações de poesias. Então, o espírito de idolatria, ele imperava muito grande dentro da cidade de Tiatira. Por isso, o nome Tiatira significa sacrifício contínuo. Fazemos algumas observâncias aqui também acerca dessa comunidade. Por exemplo, o que é que Deus está falando para o anjo da igreja que está em Tiatira? Verso 18 do capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve isso, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a um latão reluzente. Olha como é que Deus se revela para Tiatira. Ele está dizendo para Tiatira que ele é o único que enxerga tudo, que ele é o único que vê tudo. O olhar de Deus é um olhar transcendental, é um olhar que transcende, é um olhar que atravessa, que consegue ver aonde um pastor não vê, aonde um líder não vê. E ele está trazendo essa revelação para o anjo da igreja naquela cidade, ao responsável pela comunidade, que ele estava vendo tudo. Ele estava enxergando tudo ali. Então observe que ele começa dizendo para a igreja de Tiatira que ele é conhecedor de todas as coisas, que os olhos dele estavam enxergando coisas que de repente ele não gostaria de ver. É bem verdade que existem coisas que Deus vê em nós e que ele não gostaria de ver. Veja bem, você é um pai, você é uma mãe, e às vezes a gente percebe coisas ou vê coisas em nossos filhos que nós não gostaríamos de ver. Assim também é o Criador. Ele diz para Tiatira: conheça as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. As tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Olha os elogios que Deus está trazendo para essa comunidade. É uma comunidade que tem fé, que tem paciência, que tem amor e que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. As últimas. Para Éfeso ele diz: olha, volte ao primeiro amor. Mas para Tiatira ele diz: as tuas últimas obras são mais numerosas. Olha como é que Deus ele dá valor às obras da igreja, ao que a igreja faz em favor da comunidade, em favor de uma cidade, em favor de um país. O próprio Jesus ele fala através de Tiago: me mostre a tua fé sem obras e eu mostrarei a minha obra com fé. Então as obras, ela realmente tem muita coisa ou seja, é muito valorizada por Deus, digamos assim. Uma coisa interessante que ele fala para a comunidade de Tiatira: eu tenho contra ti que vocês toleram a Jezabel. E eu procurando saber sobre se era apenas um espírito semelhante ou um espírito de Jezabel que imperava ali, eu acabei descobrindo que havia ali uma mulher com esse nome também. Uma mulher que provocava, que incitava as pessoas à prostituição. Essa mulher incitava as pessoas a desviar-se do caminho da verdade. Por isso que ele diz: eu tenho contra ti, eu tenho contra você, que você toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana meus servos, para que prostituam e comam do sacrifício dos ídolos. Lembra do significado do nome da comunidade? Sacrifício contínuo. Então existia uma mulher ali que se introduziu no meio da comunidade
estava induzindo as pessoas a se prostituírem. Estavam trazendo ensino errado. E aqui eu quero trazer para você um entendimento de que a palavra prostituição é uma palavra muito ampla. Não se fala apenas a respeito de se prostituir deitando-se com alguém, no sentido de adultério, fornicação ou qualquer coisa parecida, não. Eu posso prostituir a palavra de Deus, misturando a palavra de Deus com outras coisas que nada tem a ver com ela. Nós sabemos que hoje em dia a palavra de Deus ela foi prostituída, ela foi falsificada por parte de muitos ensinadores, de muitos líderes das denominações. Hoje nós vivemos um tempo onde as denominações elas ensinam aquilo que acham que devem ensinar. Elas tiram textos isolados da palavra de Deus para argumentar o que eles querem que as pessoas recebam ou entendam como verdade. E nós temos que ter muito cuidado com esse espírito, porque ele não é tão fácil de ser identificado. E nós somos alertados durante muito tempo pela palavra de Deus com os falsos ensinos, com a falsificação da palavra. E aqui Deus está dizendo, vocês estão tolerando ela. Vocês estão tolerando. Vocês estão dando ênfase para essa mulher. Ela se diz ser profetisa. E hoje em dia o que nós mais temos dentro da igreja, pessoas que prostituem a palavra de Deus, trazendo falsos ensinos, profetizando sobre pessoas, profetizando para pessoas, até mesmo naquele momento de emoção, no calor do momento, muitas pessoas estão falando coisas que nada tem a ver com o mandato de Deus ou com a ordenança de Deus. E tenhamos cuidado com isso, tenhamos muito cuidado, porque nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Nós não devemos tolerar as falsas profecias, os falsos ensinos que estão sendo introduzidos dentro das igrejas. Criticamos os irmãos católicos, falamos mal de outras religiões por venerarem ou adorarem ídolos feitos por mãos de homens, mas muitas vezes estamos fazendo pior. Quando colocamos líderes dentro do nosso coração como se fosse um líder. Quando queremos ouvir coisas, não que precisamos ouvir, mas que queremos ouvir. Começamos a criar imagem de cantores evangélicos, começamos a criar imagem de líderes dentro de nós, e nós não temos essas pessoas só como referência. Nós começamos a ter essas pessoas como a fonte das respostas para todas as coisas na nossa vida. Aí pode também sim se introduzir um espírito de idolatria, não somente dentro de uma denominação, mas como principalmente dentro do seu coração. Então, muito cuidado com o espírito de Jezabel, que na antiga aliança seduzia, que na antiga aliança controlava e manipulava o seu marido. Nós conhecemos bem a história. E a história se repete em Tiatira. Talvez o fato de existir uma pessoa com o mesmo nome, também havia uma ligação com o mesmo espírito da Jezabel do Antigo Testamento. E esse espírito, ele está introduzido em muitas denominações, em numerosas denominações. Por isso que Tiatira é uma comunidade que carregava o nome de sacrifício contínuo. São pessoas que sacrificam em nome de uma igreja, em nome de uma fé, que muitas vezes não é uma fé em Deus, mas é uma fé no homem. Muito cuidado com isso. E uma coisa importante que nós aprendemos aqui também é o verso 22. Eis que a porei doente em uma cama, e enviarei uma grande tribulação aos que adulteram com ela, se não se arrependerem das suas obras. Deus está avisando antes. Vocês estão adulterando com ela. Não adianta a gente dizer que ama a Deus, dizer que a gente gosta de Deus, que adoramos a Deus, se estamos se envolvendo com ensinos falsos, aceitando
ensinos falsos porque gostamos ou respeitamos fulano ou ciclano? Não, nada tem a ver com isso. A palavra de Deus, ela não pode ser misturada. Independentemente se você gosta ou se você respeita um líder, mas admitir falso ensino, heresias, isso é impraticável para um verdadeiro adorador do Senhor. Muito cuidado, porque criticamos aqueles que veneram ou admiram imagens de escultura, estamos correndo o risco de estar fazendo o pior, adorando pessoas que estão vivas e não pessoas que já morreram. Muito cuidado, porque o espírito de idolatria que havia em Tiatira está atuando em muitas denominações. Existem pessoas que congregam em igrejas não por causa de Deus, não por causa do verdadeiro ensino que aquela denominação tem, mas porque ela já tem uma idolatria relacionada àquela denominação. Ela já tem um apego à denominação. Ela não consegue sair do sistema. Às vezes ela é massacrada, às vezes ela é humilhada, às vezes ela percebe as inverdades, as obscuridades pregadas dentro daquela denominação, mas não sai, porque o coração está apegado a coisas e não ao Criador. Muito cuidado. E para finalizar esse vídeo, essa nossa reflexão, ele disse aqui no versículo 25: mas os que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, darei poder sobre as nações. Interessante que Deus enfatiza para a igreja de Tiatira a questão das obras. E você vai perceber que para cada igreja ele enfatiza algo. De repente, esse seja um tempo em que Deus estava cobrando muito do seu povo a questão das obras, a questão do trabalho do reino de Deus com as próprias mãos. Se você entendeu esse vídeo, se você foi abençoado, você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus. Muito cuidado, porque assim como Tiatira era uma comunidade, era uma cidade aonde se introduziu muito a idolatria. O sacrifício era contínuo, não era algo de uma vez ou outra vez. Muito cuidado, porque você pode pensar que você está perto de Deus, mas o seu coração está muito longe dele. Aí ele termina dizendo, olha o que ele termina dizendo aqui, a partir do verso de número 28. Assim como também recebi de meu Pai, darei ainda a ele a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Espero que você tenha sido abençoada. Espero que você tenha sido abençoado. Muito cuidado, em nome de Jesus. E não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.